Olá pessoal, hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem e dessa vez o nosso assunto é calorimetria. Na nossa questão diz: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius e a sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. E nós temos aqui a questão pergunta: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então a questão nos forneceu alguns dados. Nos forneceu os dados de que uma massa de água de 350 gramas estava inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius e foi aquecida até uma determinada temperatura que nós não sabemos, que vamos descobrir. E também nos deu o calor específico da água, né? 1 caloria por grama por grau Celsius. Então esses são os nossos dados fornecidos pela questão. Diante dessas informações, nós nos lembramos da relação do calor sensível. Então, quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Só lembrando que a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor necessária para elevar uma determinada massa para fazer com que a sua temperatura sofra uma determinada variação. Então, nós temos a massa, temos o calor específico, nós temos a temperatura inicial, nós não temos a temperatura final. E não temos também a quantidade de calor que foi utilizada para aquecer, para fornecer calor para aquecer para fazer variar a temperatura. E nós temos que descobrir essa quantidade de calor. Mas nós temos uma tabela que traz algumas informações nutricionais, inclusive a informação de que 10 gramas de castanha de caju, ela pode fornecer 70 quilocalorias ou 70 mil calorias. Mas a professora ela utilizou somente 2,5 gramas de castanha de caju, que fornece uma determinada quantidade. Forneceu no experimento dela determinada quantidade X de energia. Então, fazendo aqui uma regra de 3, 10 vezes X é igual a 2,5 vezes 70, nós fizemos aqui e obtivemos o valor de 17,5 quilocalorias ou 17.500 calorias. Essa é a quantidade de calor que foi liberada na queima, no experimento. Só que a questão ela diz que não foi aproveitada totalmente aquele valor, mas 50% do valor de X que nós descobrimos foi utilizado para aquecer a água. Os outros 50% foi disperso. Né? Então, 50% do nosso valor é 8.750 calorias. Então, esse é o valor de quê? A quantidade de calor que foi utilizada para aquecer a nossa quantidade, né? 350 gramas de água. Então, substituindo este valor, né, no nosso Q, na nossa fórmula, né, temos aqui 8.750 calorias, temos a massa, que é 350, o calor específico, e a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Então, invertendo aqui os dois membros, né, para ninguém confundir, nós só invertemos, primeiro pelo segundo. E aqui nós isolamos temperatura final menos temperatura inicial. Passamos o valor de 350 para o segundo membro, passou dividindo, né? Estava multiplicando. Terminando de resolver aqui nossa equaçãozinha. A temperatura final, menos 20, é igual a 25. E, passando o 20 para o segundo membro, nós temos aqui 25 mais 20. Temperatura final, 45 graus, né? Então, esse foi o valor da temperatura final da água após ser aquecida, né? E, observando aqui a nossa questão, a resposta correta, letra C. Então, esse foi o nosso assunto sobre quantidade de calor sensível. Até a próxima, pessoal.